antes, na história deste país, nós tivemos um presidente réu, agora já temos dois, né? Temos Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, e com perigo de termos o terceiro, né? Que é Michel Temer, presidente da República, e nunca antes na história deste país nós tivemos um presidente condenado. Agora já temos um, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, diante disso, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos finalmente combatendo a corrupção no Brasil. Pela primeira vez em toda a história, em 500 anos de história do Brasil, né, nós estamos pela primeira vez combatendo a corrupção no Brasil. E isso já é muita coisa, isso já é uma grande coisa. O pessoal não está satisfeito, né? Acontece que a legislação, a lei, ela tem um trâmite normal, então ninguém nunca vai ficar agradado totalmente, né? Nem a condenação, nem a defesa. A defesa nunca vai ficar agradada, principalmente se houver colocar uma pessoa como réu, depois colocar como condenado, depois passar por instâncias, isso e aquilo. Em hipótese alguma, a defesa fica agradada se houver progressão do processo. Então, eles não têm como agradar mesmo, exceto se ficar inocentado. Mas aí, quando é um crime contra o público em geral, o assunto é de interesse público, né, que é uma situação, por exemplo, de um político que cometeu corrupção, ativo, passiva, no caso, em geral, político é o único que pode cometer corrupção passiva, é aquele que está no cargo, então ele concede as benesses do governo, da lei, do Estado, em favor de uma propina qualquer, e essa então é a corrupção ativa. Só quem pode cometer corrupção passiva é quem detém cargo público. Bom, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por Sérgio Moro na Operação Lava Jato, né, pelo triplex, né, do Guarujá, a uma pena de 9 anos e meio. Aí vem um deputadozinho que até para ser homossexual é uma vergonha, porque homossexual a gente podia chamar dignamente Clodovil Hernandes, né? Mas aquele Jean Willis não passa de um BBB. E só isso foi o auge dele. Como deputado, está uma vergonha. Ele não representa sequer os homossexuais, dignamente, né? E para a forma como ele se veste, julgar Sérgio Moro, que é um gentleman e elegantemente vestido, ele se veste sempre dignamente, né? Aí ele, que não sabe nada de moda, que é uma imitação barata de Che Guevara na forma de usar cabelo e se vestir, e pior ainda, Che Guevara não tinha tão mau gosto, ele era médico, né? Olha, eu estou usando referências dele mesmo, referências que ele se acha um Che Guevara moderno, pensa que é um Che Guevara moderno, né? O principal momento de fama da vida dele foi ser BBB, vencedor do BBB, mais nada, né?
E é estranho, porque uma pessoa que se diz de esquerda entrar numa competição onde a ideia é ganhar 1 milhão de reais, ganhar dinheiro, né? Então, ou ele não é comunista, ou ele não é socialista, ou ele está mentindo para a turma toda, né? Então, esse cara que é hipócrita, que a gente sabe que é hipócrita, né? E que fica defendendo causas inversas, né? Acaba defendendo coisas que vão contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que por exemplo, a educação sexual de menores, isso para mim tem nome, né? Isso para mim, segundo o ECA, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, poderia, se ele não tivesse cargo público, função pública, eu chamaria isso aí de outra coisa, né? Mas como ele é um deputado federal, ele fala o que ele quiser, ele defende o que ele quiser, é aquele negócio e não é punido por isso, mas em outros casos, em outras condições, ele já estaria vendo o sol nascer quadrado, porque ele é um criminoso, travestido de deputado. Tudo bem, a palavra travestido pode até lhe agradar, mas ele é criminoso travestido de deputado. E neste caso, ele falou mal do Sérgio Moro, porque ele não tinha mais o que fazer, ele queria ganhar os mais 5 minutos de fama nas redes sociais, aí ele não tinha mais o que fazer, ele resolveu, então, atacar diretamente Sérgio Moro, dizendo que Sérgio Moro tinha condenado Luiz Inácio Lula da Silva por 9 anos e meio, porque era uma alusão aos seus 9 dedos. Bom, para ser 9 anos e meio, né, o Luiz Inácio Lula da Silva tinha que ter um pitoco, um pitoquinho aqui. Ele tinha que ter metade de um dedo. Mas não, ele não tem esse dedo. Ele não tem. Então, não é 9 anos e meio por causa do Lula. É 9 anos e meio porque é a soma de todas as penalidades possíveis, passíveis, para serem condicionadas àquele réu. E, diga-se de passagem, o Ministério Público está reclamando. Eles não gostaram também da pena de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles acharam que foi pequena, que deve ser maior. Agora, eles têm 2 dias, tanto o Ministério Público Federal como a defesa de Luiz Inácio, para entrar com recurso. Para o próprio juiz Sérgio Moro, 2 dias. É hoje, é amanhã. E depois disso, ou seja, hoje e amanhã, tá? Aí encerra o prazo. Se não apresentarem nada para ele, vai direto para a quarta região. Aí acabou o prazo do Sérgio Moro, aí eles têm que ir para a 4ª região. A 4ª região é aqui em Porto Alegre, né? São 3 juízes que vão julgar. Eles podem diminuir a pena, cancelar a pena, aumentar a pena. Eles podem fazer tudo isso. E aí, se aumentarem a pena, confirmarem a pena, maioria 2 contra 1 ou 3-0, se eles não anularem a pena, aí 3-0 a favor de Lula, anular a pena, discurso, toda a questão da Lava Jato em relação ao Lula nesta investigação foi por águas abaixo, aí acabou. Em geral, eles têm confirmado todas as penas que Sérgio Moro tem colocado, com raras exceções, mas no caso do Lula, muito provavelmente vão confirmar. Né? Vão levar quanto tempo para fazer isso? Bom, eles têm 11 meses para fazer essa confirmação. 11 meses. Então Lula não será preso nos próximos dias. No mínimo, ele pode ser preso, e eu não acredito que ele vai ser preso em agosto, que é o final do prazo. Eu acredito que ele vai ser julgado antes, na segunda instância. Então eu acredito que possa sim haver um aumento da pena de Luiz Inácio Lula da Silva,
que também foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 19 anos sem poder praticar, sem poder ser candidato, mas também depende da homologação do fato, então na segunda instância. A condenação de 9 anos e meio e 19 anos sem ser candidato, que é o dobro da pena, do Lula, né? Se fosse 9 anos, que aí a alusão aos 9 dedos, seria 18 anos, mas não, são 19. Né? Então, se são 19 anos, é porque são 9 anos e meio, não é como o João Willis inventou de dizer, que é uma alusão aos dedos de Lula. Não, teria que ter um pitoquinho, né, seu João Willis? Não teria, não tem essa história. Então, são 9 anos e meio. E aí pode acontecer deles aumentarem o tempo dele ficar sem poder ser candidato, se bem que pela idade avançada de Lula, 19 anos sem ser candidato, ele não teria mais condição sequer mental ou física para poder ser candidato a presidente da República daqui a 19 anos, não teria mais como. Né? Ele pode e deve, provavelmente, pela avançada idade dele, morrer antes disso, né? Sem mais o direito de ser candidato. Se ele for preso, né, ele não terá, na minha opinião, direito à cela especial. Ele poderia alegar, eu tenho 25 doutorados honoris causa, mas ele só tem primeiro grau, nem completo sequer. Então, esses doutorados podem não ser considerados como válidos por serem homenagens e não conclusão de curso. Né? Essa homenagem não é conclusão de curso, não houve instrução adequada nesse aspecto. Os juízes podem entender dessa maneira e podem entender que essas homenagens também tenham sido compradas, né? Que elas podem ter sido benefício de alguma relação não correta por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Também pode haver aí até uma investigação do vínculo dessas entidades educacionais com fundamentos ideológicos e corrupção. Também pode acontecer uma investigação a respeito disso, mas ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Tá? Então tudo isso pode ser verificado nessa questão. Teoricamente, Luiz Inácio Lula da Silva pode ir para a cadeia antes de entrar nas eleições de 2018. Teoricamente, isso vai acontecer em agosto. Eu acredito que aconteça antes, para que ele não tenha sequer o direito de ser candidato, né? Porque se ele sair enquanto candidato, pode acontecer a situação dele alegar o foro privilegiado, que aí ele não pode mais ser processado durante o período que ele está candidato, né? Então essa situação porque existe a legislação que determina a respeito disso, né? Enquanto ele é candidato, ele não pode ser processado. Então, muito provavelmente, antes do período eleitoral acontecer, Lula deverá ser condenado. Isso deve acontecer, o julgamento dele deve ser acelerado nesse aspecto, deve acontecer no máximo até junho, quando acontecer, por exemplo, as questões dos lançamentos de campanha, né, Lula hoje solicitou que quer ser candidato ao presidente da República, exatamente para ter foro privilegiado nesse sentido. Então, isso deve acontecer nas convenções partidárias. A convenção partidária do PT, quando for acontecer, deve nomear Lula candidato, e uma vez ele sendo confirmado, talvez antes disso mesmo, ele deva ser cassado no seu direito político e talvez, muito provavelmente, também preso, condenado e preso. O PT vai lançar um outro candidato alegando que Lula foi injustiçado e que por isso vai lançar um candidato para defender Luiz Inácio Lula da Silva e a honra do PT. Né? Isso se o PT também não for extinto do Brasil até o presente
momento da eleição, né? Essa é uma das possibilidades. Então, isso tudo pode acontecer. E mais, a gente vai ainda ter o avanço da Lava Jato. Sim, o avanço da Lava Jato. Talvez até a reorganização da Lava Jato. Por quê? Porque Raquel Dodge foi imediatamente colocada, foi votada com 100% de apoio na comissão que a julgou, e teve a questão do plenário, né, que foi votado também a questão dela poder assumir como da PGR, né, que é ela que coordena a PGR, que coordena a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, né, assim. E ela também teve maioria de votos, né? Teve apenas uma abstenção e uma negativa. Todos os demais votos foram favoráveis a ela. Então, ela passou tranquilo. Isso quer dizer que Rodrigo Janot já tem o seu substituto. Raquel Dodge já está definido, já está certo isso, né? Só que, o que acontece numa situação dessa? Uma coisa que pouca gente se deu conta, Raquel Dodge, num dos seus comentários, ela afirmou que pode ser gerado, inclusive, jurisprudência favorável a situações como a do senador Aécio Neves, que ela endossava e confirmava o posicionamento do juiz que tomou a providência de libertar Aécio Neves. Então tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Né? Aí deu a entender que estava tudo bem, obrigado, que não tinha problema nenhum e que ela não iria mexer nesta questão. Então, por isso passou reto o negócio. Né? Eu não sei até que ponto ela falou aquilo para agradar eles, ou se realmente ela agiu daquela maneira porque ela acreditava naquilo daquele jeito. Né? Eu não tenho noção até que ponto a situação é essa. Ela foi política, uma coisa é certa, mas ela comentou uma coisa que não me agradou. Ela endossou a postura do juiz que liberou Aécio Neves nas vésperas, a 30 minutos antes de dar o recesso do Supremo Tribunal Federal. Né? E isso não é muito agradável, não é uma coisa muito interessante ao ponto de vista dos meus olhos, pelo menos. Então o cenário o que é? Nós teremos em 2018, nós já teremos Raquel Dodge como chefe do Ministério Público, da Polícia Federal. Nós já teremos a decisão sobre Luiz Inácio Lula da Silva antes das eleições, no meu entendimento será antes das eleições, talvez até antes das decisões da organização das convenções partidárias, né? Muito provável que não dure 11 meses esse julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente pela importância do caso. Eu não acredito que vá levar 11 meses, que é o que em média tem levado. No caso do Luiz Inácio, eu acredito que talvez leve 8 ou 9 meses. 8 ou 9 meses. Eu acredito nisso. Estou falando agora para vocês. Por quê? Porque se levar os 11 meses, vai bater em agosto, e aí vai ter passado já as convenções, e aí ele não vai poder mais ser retirado do período eleitoral, porque existe legislação contrária a isso. Então, para evitar essa questão, né, antes mesmo dele poder ser confirmado nesse aspecto, ele pode ser retirado. Né? Aí ele é uma questão penal, né, e ele vai ter que ser, porque imagina ele, candidato à presidência da República, né, ser não só retirado do pleito, como também ser conduzido, levado à cadeia. É uma cena e tanto. Né? Então, para se evitar esse tipo de coisa, é mais provável que aconteça isso bem antes, né? Quando ele ainda estiver se preparando para ser candidato.
Esta é a tendência que realmente vai acontecer. O cenário hoje nós estamos preparando já o cenário de 2018. Nós estamos organizando 2018 a partir de agora, né? Então, os prazos estão dentro da lógica, estão dentro da situação. Eles têm agora 2 dias para apresentar o recurso em relação ao próprio Sérgio Moro, depois mais 8 dias para apresentar para a 4ª região, né? Tanto a defesa quanto a acusação. E aí leva 11 meses. Só que não vai levar 11 meses, vai levar 8 ou 9 meses. Essa é a minha previsão, esse é o que eu acredito, por conta do calendário eleitoral do Brasil e para não dar foro privilegiado para o Lula, que caso ele venha a ser candidato, né? Então, eu acredito que vai ser julgado antes, bem antes isso. No máximo 8, 9 meses. Pode ser até antes, pode até ser antes. Pode ser pego de surpresa a esse respeito, porque isso é prioridade nacional, tá? E é interesse do próprio Brasil a saber alguma coisa a respeito disso. Diante disso, se acontecer essa situação, ele fica impossibilitado de ser candidato. Ele, em segunda instância, vai imediatamente preso, porque é o que está definido já como jurisprudência nacional no STF. E nessa situação, automaticamente cria-se todo um contexto novo para a política nacional brasileira, né? Isso aí está para 2018. 2016 foi ruim, 2017 está sendo ruim, 2018 vai ser pior ainda. Quem esperava calmaria nesse processo, não. Só depois das eleições de 2018 que nós vamos começar a ter calma, dependendo de quem a gente for eleger. Não esperem calma neste ano, não esperem calma no ano que vem. O ano que vem também vai ser um ano pesado, não vai ser um ano fácil. Tá? Eu estou avisando, porque eu avisei em 2016 que o pessoal iria sentir saudade em 2017 e 2016. Eu estou avisando vocês, em 2018 nós vamos sentir saudade de 2017 e 2016. Tá ok? Porque as mudanças não acabaram, elas recém começaram. Quando vão começar mesmo a fazer coisas positivas para o Brasil, a partir de 2018, dependendo de quem nós formos eleger. Dependendo. Tá ok? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.